Chegamos então às 10 mil questões. Primeiro eu queria saber qual curso, qual faculdade que você quer fazer. Eu quero fazer medicina e agora eu assumi que eu quero fazer na USP mesmo. Perfeita, perfeita. Vai prestar FUVEST, vai prestar o Enem? Sim, eu tenho um plano de prestar FUVEST, só que eu acho que o Enem é uma prova que tem mais a minha cara. Entendi, entendi. E pensando nisso, você não fez as provas esse ano, está nos Estados Unidos, certo? Isso, Perfeito. Então a gente tem isso. um tempinho bom ainda para praticar bastante. Você já tem excelentes resultados aqui. Então, tudo para dar certo. Mas me conta, eu vi que você falou uma coisa interessante, que era quando você pegava as questões discursivas, você se enrolava por não ter alternativa, mesmo sabendo o conteúdo. Mas que sem alternativa você ficava um pouco perdida, certo? Sim, eu tenho a sensação de que eu realmente não sei. Entendi. Mas quando você olha a resolução, você sabia, certo? Sim, Entendi, entendi, mas entendi. como não tem as alternativas, eu não consigo pensar numa resposta. Tô entendendo. Tô entendendo. Isso é bem comum, na verdade. E a forma como eu gosto de lidar com isso é criar alternativas. Especialmente falando assim, como você sabe a matéria, e eu sei que você sabe a matéria, você vai ter que imaginar quais são as possíveis respostas dessa questão, por que seria uma e por que não seria outra. É muito legal fazer isso, porque, por exemplo, as respostas não são infinitas. As respostas são. Tem um número X ali de respostas, às vezes são duas, às vezes são cinco, às vezes são 10 opções que a gente tem, mas a gente pode criar essas opções para fazer para escolher na hora da prova. Isso é muito legal. Então eu lembro que eu fiz uma questão uma vez, sei lá, era sobre teníase. E aí eu falei, bom, pode ser teníase, pode ser neurocisticercose, pode ser a solium, pode ser a saginata. Então eu comecei a colocar ali na questão quais eram as minhas opções. Por que seria uma, por que não seria a outra? E aí eu comecei a criar essas explicações e chegar na resposta certa. Então é normal dar aquela travada no início e falar, caramba, não sei, não faço a menor ideia. Assim como também teve uma questão da Unicamp, que era, ele deu um quadro, uma pintura, era de história, de humanas, de humanas. Uhum. E perguntava assim, com base nesse quadro, explique o contexto sociopolítico da Espanha do século XVI. Eu falei, cara, eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Não tem como eu saber. Eu fiquei gritando nisso na minha cabeça, né? Olhei a resposta. Absolutismo. Falei, não é possível, cara, era tão óbvio. E grande parte das vezes, quando a gente dá esse surto de não faço a menor ideia, como é que eu vou saber isso? Volta na base. Volta e fala assim, o que estava acontecendo no universo nesse momento? E às vezes ele colocou só Espanha, não sei o quê, contexto sociopolítico pra complicar. Mas a resposta era muito óbvia. E as questões discursivas, elas fazem isso. Como não tem alternativa, você fica ali numa sensação de que você não sabe. Mas vai buscando a base da matéria naquela questão, que é a parte que você sabe, que você domina, e vai ficar muito mais tranquilo. Mas me conta, seus planos para aqui para frente, de estudo, como é que você tem se organizado, suas dúvidas sobre isso também. Vai ser bem legal a gente conversar. Então agora eu tenho um pouco mais de tempo, então eu consigo fazer mais questões. Só que eu acho que eu tô procrastinando bastante ainda. Entendi, Mas entendi. agora que o Enem passou e eu sei que faltam exatamente um ano, aí deu um desespero. Mulher, um Sim, ano, calma. É o famoso mas desespero de um ano, desespero de 11 meses, desespero de 10 meses, e assim vai até o desespero de uma semana, de um dia. Então, eu gosto de dizer assim, a gente sempre vai estar desesperado com o tempo que falta. Isso não resolve a nossa vida, sabe? O que resolve a nossa vida, de fato, é aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Isso você já tá fazendo. Você fez 10 mil questões já, num ano que nem é o seu ano para valer, um ano que você não vai prestar a prova. Então, você já tá fazendo o que tem que ser feito. Então não precisa ter medo do tempo. Pra você é bom. Pra você que a prova chegue o mais rápido possível, porque você tá super adiantado. Isso é definitivamente muito bom. Mas me conta, você falou que tava com um problema de procrastinação, sim. nesse sentido de constância. O que tava te incomodando, principalmente? Eu não sei, eu acho que eu me sinto muito estagnada, Uhum, principalmente no primeiro dia, que eu refiz provas que eu fiz ao longo dos anos, tipo os Enems até 2021, eu fiz todos de 2014 a 2021. Eu certo. fiz a prova no dia mesmo. E aí eu fui refazer esse ano e a minha quantidade de acertos é basicamente a mesma, sendo que eu sinto que eu estudei muito esse ano. Entendi. A E, mesma, tipo, quanto? tipo, por volta entre 66 a 70 acertos. Entendi. Tô pegando aqui alguns primeiro dia que você fez. Teve um primeiro dia 2022, que você fez 80% de acertos. Teve um primeiro dia
da 2016, com 84% de acertos. FAMEMA também 80%. Eu digo sempre o seguinte, quando a gente... Essa faixa ali, de 60 e pouco, é uma faixa que dá pra realmente a gente melhorar bastante. Agora, a faixa de 80 e pouco, eu nem me preocupo. No primeiro dia, nem me preocupo. Porque realmente, não é uma coisa que você estuda e tem resultado. Infelizmente, o primeiro dia é assim. A gente chega numa fase, assim, dos 85%, que é a fase da estagnação boa. O nosso objetivo, uma coisa bem legal de ter isso em mente. O segundo dia, a meta é o gabarito. Enquanto a gente não gabarita, a gente segue estudando, porque a prova é uma prova objetiva, nossos erros a gente consegue entender por quê e seguir em frente. A prova do primeiro dia, a gente chega em um determinado momento que sobram só aquelas questões bizarras. Que esse ano, por exemplo, todos os cursinhos colocaram uma resposta diferente. E então é super normal e esperado você errar essas questões, uma dessas questões na prova do Enem. E não é falta de estudo. Então é aquilo, a gente vai estudar até chegar nos 80 e poucos por cento. 85% é maravilhoso. Depois disso, a gente não vai querer que subir. A gente só não quer que caia mais. Então, eu quero estagnar. Eu quero que essa nota fique travada ali nos 80 e poucos por cento. Porque aí eu sei que você fez o seu papel no primeiro dia, aquelas questões que a gente erra, ok. Eu prefiro errá-las, na verdade. Porque como são questões que fogem do raciocínio normal do Enem, eu prefiro errar essas do que seguir esse mesmo raciocínio em outras questões que seguiriam o modelo Enem e errar um monte de outras questões. Então, eu prefiro aceitar a derrota dessas questões, mas ter a garantia de que eu vou acertar 80 e poucos por cento na prova. Isso é maravilhoso. Enquanto que no segundo dia é o meu foco. O segundo dia é a prova que é o céu é o limite, ou o gabarito é o limite. Então, é onde, de fato, eu vou investir bastante do meu tempo, do meu esforço. Tem uma UNEB aqui que destrói a nota de todo mundo. Nossa, Cara, essa foi uma tristeza. o NEB e URGS, assim, o NEB e URGS são as provas lindas pra cair nota. É Nossa, impressionante. que depressiva com essa. E, não, perfeito. Você tá, deixa eu ver, tá no R4. A sua diferença de primeiro dia pro segundo dia nem é tão alta, né? Você tem que ir nem segundo Não, dia é. com 70 e poucos por cento também. Tem o É Unicamp, que arrasou na matemática. Unicamp. Obrigada. Matemática eu evolui absurdamente. Ótimo. Muito mesmo. Que é o que puxa a minha nota do segundo dia pra cima. Já Uhum. naturezas, não, eu estagnei entre 27, 29. E não saio disso. Todo simulado é a mesma coisa. Entendi. A primeira coisa legal é que cada simulado são 20 e poucas questões diferentes. Ou seja, não são as mesmas 20 e poucas questões. Então, nesse simulado você fez 20 e poucas, na outra também, na outra também, na outra também. E são todas questões diferentes. Isso é um bom sinal. Outra coisa sobre isso é a gente pensar o que faltou para chegar nos 40, por exemplo. É erro de distração, é erro de interpretação, é conteúdo? O que você sente que falta para chegar nos 40, por exemplo? Eu acho que eu ainda erro muito conteúdo, principalmente as teóricas. Uhum. E acho que é um pouco de interpretação também. Distração eu erro muito pouco. Eu acho que eu Entendi. consigo me antecipar. Entendi. Ótimo. Então, seus erros são um pouquinho de conteúdo de teórica, um pouquinho de interpretação. Também nas teóricas ou na parte de cálculo? Na interpretação são mais nas de cálculo. Inclusive, estequiometria, que é o que todo mundo tem dificuldade, é a matéria que eu mais amo de química. Não erro nenhuma. Só que agora, principalmente as de física, as de cálculo, tipo as de resistores, quando eu tô fazendo na enfermaria ou no pronto-socorro, eu arraso. Mas em simulado eu não acerto uma. Entendi. Sabe o que dá pra fazer nesse caso? Como você tá no R4, pega enfermaria personalizada. Joga essas matérias que você tá errando de forma crônica. Seja, às vezes, essa parte de resistores, a parte, às vezes, de análise combinatória, que a gente erra pra sempre, esse negócio não é possível. Né? Então, essas matérias que a gente erra muito por interpretação, vale muito a pena fazer uma enfermaria personalizada delas. Joga um monte de matéria ali junto, dessas problemáticas. Faz um listão, pode fazer 15, 20, 30 questões. E manda ver, faz o listão, corrige. Faz mais um listão, corrige. Faz mais um listão, corrige. Não tem como dar errado. Chega o momento que a gente tem o estalo e entende qual que é a diferença entre cada questão, que se ele pergunta uma coisa é isso, se ele pergunta outra é aquilo. Pra ti, agora, o mais importante não é nem ficar estudando tudo. O mais importante pra você agora é focar nisso. Por exemplo, assim, qual questão me tiraria da aprovação? Eu tenho muita dificuldade nas questões teóricas. Tá, teórica de qual matéria? Dessa aqui. Tá, vamos estudar essa matéria? Pode ser no pronto-socorro, pode ser na enfermaria. No caso do seu caso, vai ser quase tudo enfermaria. Poucas matérias você vai estudar no pronto-socorro, inclusive. Vai zerando teu pronto-socorro. No R4, vai liberando leito se alguém chega ali e fala, essa aqui é uma matéria que eu já sei. Atende realmente aqueles que estão com problema, que você viu muita dificuldade, porque aí a gente vai focar bastante na enfermaria e também nessas provas que baixam a tua nota. Porque essas provas da UTI, que baixam a nota, são as melhores questões. Sabe aquelas questões, assim, que é o diferencial? Como você faz já 76%, 73%,
Para você chegar nos 80% não é Enem, sabe? Não é Enem. É justamente porque essas questões que diferenciam para os 80% são justamente aquelas questões bizarras, aquelas questões aleatórias, aquelas questões que, Deus, da onde veio isso? Veio de uma neb da vida, veio de uma prova assim aleatória também. Então, vale muito a pena você investir naquelas provas que estão derrubando a tua nota, muito mais do que no próprio Enem. Tudo bem. Fechou. Outra dúvida que eu tenho é sobre os simulados do R4, que eu acho que eu já fiz todos os Enems. E eu queria saber se eu repito as provas ou não. Porque eu não acho que eu sou muito boa de memória, assim. Eu refaço várias questões que eu errei e eu erro de novo. Sim. Aí, nesse caso, eu pegaria ou na parte da enfermaria, que dá pra também puxar só os erros, e também eu focaria mais nas outras bancas mesmo. O que o Enem, assim, você tá já no limite do Enem. O que o Enem pode te entregar, o que o Enem pode te ensinar. O nosso objetivo agora é pegar aquelas questões que são inéditas no Enem. Aquelas questões que você fala, caramba, isso aqui quase nunca cai, ou isso aqui caiu de maneira muito difícil no Enem, mais difícil que o normal. Então, para você, o Enem tá dominado. A gente precisa das outras bancas para melhorar ainda mais o Enem, para chegar em 90% de acertos no segundo dia, por exemplo. É isso que precisa. Beleza. E se eu fizer a prova dos outros R's, corre risco de eu cair de R ou... Sim, mas é só questão estatística. Não... Mas posso fazer, então? Pode, pode Beleza. sim, pode sim. Aí só... sim, você pode intercalar o Enem e essas outras bancas, mas pensa sempre nisso, assim, o que falta para eu chegar nos 80%? Seja essas matérias que a gente falou de interpretação, seja física, na parte de teoria, vai focando nisso. Focando nisso, sua nota vai aumentar pra caramba. Tudo Fechou? bem, muito obrigada. Imagina. Ó, sucesso pra ti, a gente tem um ano aí de muito sucesso, já tá no nível da aprovação. Então, assim, é só lapidar os detalhes e a vaga vai chegar. Beijo Tomara, pra ti. muito obrigada. Sucesso. Um beijo, tchau. Tchau.